Olá pessoal, nos vídeos anteriores sobre estética nós falávamos dessa tendência do estudo sobre a arte, da própria estética, da gente tentar atingir uma ideia de universalidade do gosto, né? Mas seria fácil, né, se a gente pensasse na estética de uma forma bem rígida, bem estática, mas o problema é que a estética ela ocorre, num contexto social e político determinado e a gente acaba pensando também a questão da beleza como um fato social. Para quem não lembra, fato social é um conceito do sociólogo Emile Durkheim que define como fatos sociais aquelas imposições que a sociedade faz aos indivíduos e que são caracterizadas principalmente por generalidade, por fatos comuns aos indivíduos de uma determinada sociedade, por uma ideia de exterioridade, ou seja, aquilo que não pertence ao próprio indivíduo, porque não depende dele, e uma ideia de coercitividade, porque acaba obrigando o indivíduo a agir de uma forma ou de outra. É como se eu estivesse numa sociedade, acaba que eu ajo de acordo com aquela sociedade, como aquela sociedade pensa, ou como ela espera de mim, de acordo com uma certa convenção. Isso basicamente é um pouco a ideia de fato social. Estou sendo bem reducionista aqui. Então, mas pensando na ideia do gosto, o gosto ele vai se formando a partir de hábitos, de valores, de atitudes que são comumente aceitos. Então, essa é a ideia, né? Então, os gostos eles passam a vigorar como corretos e devem ser seguidos por todos quando isso acontece. Com o tempo, as mudanças de hábitos, a novas perspectivas e necessidades acabam introduzindo novos modelos a serem seguidos. Então, o fato social ele não é rígido, estático, acaba que ele sempre você tem uma dinâmica na sociedade, né? Isso faz pensar que os padrões de gosto eles são construídos social e culturalmente. Então, se o gosto é construído social e culturalmente, eu poderia pensar numa ideia de universalidade. Por exemplo, as mesmas roupas que se vestem aqui no Brasil, elas não seriam consideradas nem bonitas e até moralmente aceitas em outros países, por exemplo, como a Índia. As argolas do pescoço, das mulheres que usam em tribos africanas, aquelas argolas que fazem o pescoço ficar comprido, lá é considerado um adereço, um embelezamento do corpo das mulheres, e aqui a gente não aceita da mesma maneira. É lógico que isso aí é uma ideia de uma visão etnocêntrica, porque a gente acaba vendo a cultura do outro com a nossa perspectiva cultural. Mas a gente não pode julgar os padrões de beleza como melhores ou piores do que o nosso, porque esse tipo de abordagem etnocêntrica, ela é uma abordagem que discrimina e ela deve ser descartada. Além disso, os padrões culturais, como eu acabei de dizer, eles não são estáticos. Então, nem tudo aquilo que era moda lá nos anos 40 é aceito hoje em dia. Então, mesmo na nossa sociedade, você tem mudanças. Nesse sentido, é interessante notar que, embora haja essa determinação histórica do gosto, isso é, o gosto ele marca um determinado momento, mas a gente vai ter o quê? Uma mudança que vai acontecendo na sociedade, tanto em relação ao lugar quanto em relação à época. Então, o gosto ele está ligado à cultura. Mas por mais que esses padrões de moda, de beleza e de gosto sejam culturalmente determinados, e historicamente mutantes, ainda vai ficar a questão se a gente poderia achar um caminho para uma unidade de juízo de valor do gosto, Então, como é que eu poderia tentar atingir uma certa universalidade do gosto? Como que eu consigo pensar o gosto como universal, tendo em vista essas ideias da mutabilidade, etc. Alguns filósofos também se prestaram a essa discussão, mas como eu disse no último vídeo, eles não estavam muito interessados em impor um padrão do gosto. Quando você busca uma unidade do gosto ou uma universalidade do gosto, você não está querendo propor um padrão, que seria assim, que todo mundo tem que aceitar. Eles não estavam então interessados numa busca de uma beleza física, mas sim sobre uma reflexão bem mais profunda sobre a beleza, que a gente poderia contemplar, por exemplo, nas artes, ou na própria natureza, ou nos juízos de gosto, e daí a gente poderia inferir uma ideia de beleza que poderia ser universal, ele seria aplicada a todas as coisas, A discussão estética, ela se preocupa em pensar as condições em que o ser humano elabora seus juízos de gosto. A possibilidade dessa universalidade do gosto, ela foi questionada, por exemplo, por David Hume, que era empirista, um filósofo escocês que escreveu um livro chamado Padrão do Gosto. Eu falava no último vídeo que a expressão gosto não se discute, ela é bem reducionista, porque ela acaba criando uma ideia de relativização do conceito do belo.
E eu falava, não, o gosto se discute sim, tal, etc. Mas, para Hume, essa frase, gosto não se discute, ela faz algum sentido. Por quê? Vamos entender. Para compreender como que Hume chega a essa conclusão, é necessário a gente entender como que ele explica a origem do conhecimento. E como eu acabei de dizer, né, ele era empirista. Né? Então, o conhecimento, para ele, não se origina pura e simplesmente da mente do ser humano. Nós não nascemos com conhecimento, nós não nascemos sabendo nada. Nós nascemos por empiria, é como se a gente fosse uma folha em branco que vai recebendo impressões. Nós adquirimos o saber através das experiências. E é a partir dessas experiências que nós colhemos essas impressões sobre a realidade, que, guardadas na memória, né, e ligadas e associadas, né, pela imaginação, vão construindo ideias, como se fossem cópias alteradas da realidade. Por exemplo, o unicórnio não existe, mas eu tenho a ideia de um cavalo e de um chifre. Eu junto as duas ideias e essa associação cria algo novo, mas esse algo novo foi pensado empiricamente. Então, o conhecimento, ele advém para ele, né, de fatos experienciados a partir das impressões e das ideias que a gente vai associando em nossa mente. Por isso, essa teoria é chamada de empirismo lógico. Por que empirismo lógico? Porque você não é simplesmente uma experiência imediata das coisas, mas uma experiência que vai sendo associada a outras experiências. Nesse sentido, é que Hume se coloca contra qualquer ideia arbitrariamente imposta, sem um consenso a partir da experiência. Por isso ele não concorda que sejam possíveis normas morais absolutas, metafísicas, fundamentadas puramente na razão. Então, apenas uma concordância entre os cidadãos, ou seja, uma convenção, né, algo que se convenciona sobre as qualidades morais, baseadas na utilidade, no prazer que proporcionam, é que garante a validade das regras. E ele também leva esse julgamento não apenas no âmbito ético, mas também para o âmbito estético. Esse julgamento também vai para os juízos de gosto. Nos juízos de gosto, Hume ele aponta também para essa ideia de consenso. E ele demonstra as dificuldades de se chegar a essa ideia comum e a precariedade em concluir alguma ideia que seja definitiva e absoluta sobre o belo. Exatamente por causa disso, né? Ele constata uma grande variedade de diferenças de gostos e opiniões, então gosto se discute para ele, né? Mesmo que a gente tenha indivíduos da mesma cultura, que tenham tido a mesma educação, Hume ele vai mostrar que existem diversos gostos. A gente pode pensar na nossa casa, né? Eu gosto de uma coisa, meu irmão gosta de outra, minha irmã gosta de outra. Então, quer dizer, são gostos que vão variando, mesmo dentro de uma própria residência. Imagina numa sociedade, né, como a nossa. Hume ele chama atenção para que não sejam julgados os gostos estranhos como sendo bárbaros. Como eu acabei de falar do etnocentrismo, né? Bárbaro pode ser também o nosso julgamento diante daquele que é diferente. A gente não pode cair na tentação de considerar belo apenas as preferências de determinadas pessoas ou culturas, ou seja, essa busca de uma padronização do gosto, ela não pode significar a mutilação do direito de discordar e da liberdade de escolha. Então, Hume ele combate essa ideia que a gente tem hoje de etnocentrismo, né, de considerar a minha cultura como superior a todos os demais. E essa diversidade de gostos, ela é mais evidente, segundo Hume, na realidade, no plano individual e particular, do que no plano das aparências, dos discursos sobre os assuntos mais amplos. No terreno da moral, por exemplo, dificilmente alguém discordaria de que a justiça, o humanitarismo, a prudência e a vericidade não fossem dignas de aplausos. Então, todo mundo concorda com essas coisas, que coisas boas, né, para a nossa sociedade, né? As pessoas, elas aceitam isso como algo que seja aprovado e não reprovado, né? Ou pelo menos deveriam aceitar. Mas essa unanimidade, ela seria fruto da razão que fundamenta a moral ou dos sentimentos que movem as ações humanas? Então, é a questão. Para o racionalista seria a razão, né? Mas segundo Hume, esse acordo é muito mais fruto da linguagem. Por quê? É as próprias palavras que elas trazem no idioma o sentido de uma aprovação e reprovação. As pessoas que inventaram a palavra, por exemplo, caridade, e a usaram de maneira muito mais clara e muito mais eficaz, acabaram o quê? Persuadindo as pessoas de que ela era uma coisa boa, né? Inculcaram um preceito de que ser caridoso é algo que tem que ser
pretendido por todas as pessoas. Mas da mesma forma, na questão dos juízos de gosto, a gente tem isso também. Algumas obras de arte, elas são reconhecidas como belas por uma questão de costume, de valor culturalmente atribuídos. E, por isso, a gente não pode ter ali uma unanimidade de juízos estéticos. Hume reconhece que é natural nós buscarmos um padrão, uma regra capaz de conciliar as diversas opiniões dos seres humanos. Embora esse padrão esteja no horizonte do provável, ele não é possível para Hume. Primeiramente porque o sentimento que temos em relação à obra é diferente do julgamento que nós proferimos em relação a ela. Então a gente tem um sentimento, mas a gente professa um julgamento diferente. O sentimento é sempre do indivíduo. Ele não tem como referência nada diferente dele, né? Então eu sinto aquilo ali, não tem como negar. Mas quando eu digo que gosto disso ou daquilo, o gosto é meu. Eu não posso tomar como referência o sentimento ou a ideia de outra pessoa para demonstrar esse gosto. Como ele diz, né? O sentimento está sempre certo porque o sentimento não tem outro referente senão ele mesmo. E é sempre real quando alguém tem consciência dele. Então, com o entendimento, ocorre o contrário, né? Ele sempre precisa de uma referência, de algo em particular, né? De algo concreto a que ele se destine. Então você precisa de algo que você vai como se diz, fundamentar esse entendimento sobre as coisas. Nós podemos ter opiniões diferentes sobre o mesmo objeto, mas apenas uma dessas opiniões é que é a verdadeira, é isso que importa. Mas eu posso ter uma infinidade de sentimentos sobre o mesmo objeto e todos serem corretos. Então, por exemplo, se eu virar e falar assim, olha, isto é um grampeador, né? Aí, o meu entendimento é que é um grampeador. Aí uma pessoa olha de longe e fala assim, não, isso aí não é um grampeador, isso aí é um furador de papel. Aí, eu tenho uma opinião, ele tem outra. Do ponto de vista dele, ele está um pouco longe e não está conseguindo ver direito. Mas quem que está certo sobre isso? Só eu, porque eu estou vendo, identificando a coisa como ela é realmente. Mas em relação ao gosto, não existe isso. Eu posso gostar de algo, outra pessoa pode não gostar. Por isso, a beleza, segundo Hume, não é uma qualidade das próprias coisas. Ela existe apenas no espírito que as contempla. E cada espírito percebe a beleza de uma forma diferente. Hume, por exemplo, ele busca nas obras de arte a possibilidade de encontrar uma padronização de gosto. Mas não é uma padronização assim, no sentido de uma obrigação de gostar de determinada obra, né? Eu fico vendo às vezes, né, no museu, né? Às vezes a pessoa vai no museu de arte moderna ou então no museu de arte comum e olha uma obra de arte e quando ela vê todo mundo admirando, ela começa a achar bonito também. Mas será que ela realmente acha aquela obra bonita ou ela está simplesmente ali atendendo uma pressuposição de que ela deveria achar aquilo bonito, né? Mas para Hume, essa padronização não é isso, né? Para ele, seria a ideia de que você teria uma possibilidade de julgar algo como belo da mesma maneira. Então você teria que ter talvez um critério para julgar algo como belo da mesma maneira, a partir das suas experiências individuais. A arte ela parece lidar com os sentimentos mais comuns e gerais do ser humano, por isso que é difícil você ter uma padronização. Parece que ainda há uma saída então, embora parcial, né, para essa possibilidade de uma universalização do gosto, se a gente pensar em Hume, né? Existem obras de arte que agradam quase que universalmente, ou pelo menos obras que atravessam gerações e são consideradas belas em diferentes lugares, diferentes nações, inclusive, né? Como, por exemplo, a gente pode citar as poesias de Homero, né? Mas esse agrado geral, ele não é, segundo Hume, um fruto de uma propriedade que está intrínseca à própria obra, ou por ela estar alinhada com alguma teoria ou regra da arte ensinada. Aí que está a questão, né? Então você não é que existe uma regra, né? Não, mas existe sim um consenso, né? Um agrado. Muito embora cada arte tenha suas próprias regras e os críticos fazem seu julgamento de acordo com esse padrão, o gosto por determinada obra ele não se prende à exatidão das teorias a seu respeito, mas ao agrado e à satisfação que produzem no público. Mas ainda que a gente ajuste os discursos e generalizações sobre determinadas obras, caracterizando-as como belas, nós estaremos sempre longe de qualquer padronização do gosto, segundo Hume. Ele vai afirmar que, embora os princípios do gosto sejam universais e aproximadamente, se não inteiramente, os mesmos em todos os homens, mesmo assim, poucos são capazes de julgar qualquer obra de arte ou de impor seu próprio sentimento como padrão de beleza. Além disso, Hume aponta as diferenças de temperamento entre as pessoas e a variedade de costumes, de épocas e lugares
como agravantes para tornar mais confusa a mensuração exata de um juízo de beleza padrão, seja com qualquer objeto e mesmo em relação às obras de arte. Então, para Hume, é importante então ressaltar que não há como a gente padronizar gostos e essa tarefa estaria sempre fadada ao insucesso. Por quê? Ele vai dizer, procurar estabelecer uma beleza real ou uma deformidade real é uma investigação tão infrutífera quanto procurar determinar uma doçura real ou amargor real. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.